levou tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Sejam bem-vindos para louvar o Senhor e receber a palavra que o Senhor nos dá. Não tem uma pessoa que não vai receber uma palavra de Deus, porque Ele sempre dá. É só você estar com o seu coração aberto para você poder ouvir a palavra. Tá? O Senhor quer abençoar. Aleluia! E eu te peço, Senhor, que com a tua graça os corações sejam abertos, que as mentes sejam abertas para receber a tua palavra, Senhor, para ver mudança, para ter revelação da grandeza desse Deus. Eu preciso conhecer Jesus para eu aceitar o que Ele já fez para mim, o que está à minha disposição. Porque se eu não conheço Jesus, como é que eu vou andar com Ele? Né? Os apóstolos e os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. 3 anos e meio, mais ou menos. Eles conheceram bem a doutrina. Tanto que quando o Espírito Santo veio, o Espírito Santo ficou com toda aquela doutrina, tudo que eles ouviram, passando para eles. E foi assim que aconteceu com Pedro, com a primeira pregação, o primeiro curso que ele fez, e que ele já converteu 3.000 homens. Então é muito importante eu conhecer Jesus. Porque Jesus não foi nenhum mártir, sabe, não foi um filho de Deus, que só porque ele era filho de Deus, ele conseguiu, ou ele está lá na cruz. Este não é o Jesus que a palavra de Deus nos mostra. Ele é um Deus vivo, verdadeiro, que agora age nas nossas vidas através da palavra e do Espírito Santo. Então eu preciso conhecer a palavra. Eu não posso andar na religião e fazer uma ideia de que Jesus está num trono, existe um vale e eu estou aqui agora do outro lado. E fica difícil o acesso, porque eu estou aqui desse lado, tem esse vale e ele está lá. Não é assim. Não existe vale nenhum e não existe distância entre você e Deus. Não existe. Não é demais isso? Então, se você começar a conhecer a palavra, a estudar a palavra, a buscar a palavra, você vai ter mais intimidade com Deus e por isso a fé vai aumentar e Deus vai mudar a sua vida. Então, tudo bem na parte espiritual. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 6, versículo 46. O que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou te mostrar quem é, igual a quê. Porque ele está dizendo aqui que se nós somos cristãos, nós temos que obedecer o que ele diz. Agora, se eu digo que eu sou cristã e não faço o que ele diz, eu estou fora. Há um engano. Vocês estão me acompanhando? Gente, a religião é um engano. Nós estamos fazendo isso aqui diariamente. Por isso que nós temos que cuidar do nosso coração, das nossas atitudes, o que nós estamos sabendo, vivendo, enxergando espiritualmente. Para não sermos enganados pela religião. Tá? Então ele diz no 48, este homem que pratica o que eu falo, o que eu digo, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então, o que ele está dizendo aqui? Que cavou essa vala e pôs um alicerce em cima da rocha. A rocha é obedecer o que Jesus diz. Se você é cristão, você faz o que Jesus diz? É isso que ele está dizendo. Como é que nós vamos ter uma vida alicerçada na rocha se nós não obedecemos Jesus? Talvez o primeiro passo para esta obediência seja orar. Talvez comece por aí. Ele quer que nós oremos um tanto, ou como? Começar por onde? Pode ser, vocês estão me acompanhando. Tá? Então ele diz, este homem que faz o que eu digo, ele é igual a um homem
que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, quem obedece o que Jesus diz, toda vez que o Espírito Santo vai falar conosco, gente, ele vai falar dentro da palavra. Seja o que for, tudo, todos os conselhos, é dentro da palavra. Tá? Então, por isso que nós precisamos de orientação do Espírito Santo para nós podermos obedecer o que Jesus quer que nós façamos. Então, se eu não leio essa palavra, se eu não me encho dessa palavra, ou seja, encho o meu espírito, como que o Espírito Santo vai falar comigo? Ele só fala a palavra. Não tem como ele falar. Eu não consigo nem ouvir. Tá? Então, nesse ensino que Jesus está trazendo aqui, ele está falando como se esses ouvintes, esses discípulos, fossem já nascidos de novo. Porque ele já está dando princípios do reino de Deus. Ele está falando como se eles tivessem essa nova natureza para andar no reino de Deus. Porque isso já seria para nós. Porque eles iam nascer de novo. Então Jesus nunca esteve pregando a lei. Porque a lei não tinha como ser praticada. Então ele já está dizendo aqui como se eles já fossem nascidos de novo. Se você me ouve, a minha doutrina, o meu ensino, e se você me segue, então você tem que obedecer. Não adianta você falar que eu sou o teu Senhor e você não me obedece. Você tem certeza que você obedece a Deus? Você tem certeza que Deus está guiando você? Você tem certeza que você está fazendo o que Deus quer? É isso que ele está dizendo. Como é que você diz que é cristão? Vocês estão acompanhando, gente? Então, nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Então, vamos ver Mateus 28 agora. Dentro desta visão aqui, diz que ele está dizendo que nós temos que fazer o que ele diz. Então, Mateus 28, 19 e 20, que são as últimas palavras de Jesus. São instruções que Jesus está dando antes de voltar para o Pai. Então, são as últimas. Sabe aquela recomendação quando você vai partir? Então, é isso que ele está dizendo, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O que Jesus está falando? Olha, agora eu vou, mas é para vocês fazerem discípulos. É isso que eu estou fazendo aqui. Deus quer que se levantem discípulos aqui, não só ouvintes. Ouvinte é por aí. Por isso que aqui é diferente. Porque nós estamos seguindo o que a palavra de Deus diz. É para fazer. O que ele disse aqui? Fazer discípulos. Vai e faça discípulos. Quando o pastor Dave me chamou e disse, meu filho pode ir lá, ele olhou para mim e disse assim, olha, Jesus falou para eu fazer discípulos. Eu vou lá, mas não é agora. E realmente aconteceu. Eu sou uma discípula do ministério dele. Então é isso que Deus quer. Que cresçam discípulos. Então ele disse, vai e faça discípulos no 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, ensinando-os a minha doutrina. Para andar na minha doutrina. É isso que ele está dizendo. Tipo, olha, eu já vou, mas vai ficar agora essa instrução. Vocês estão ouvindo? Vocês andaram comigo 3 anos e meio. Eu morri, eu ressuscitei, agora eu estou indo para o Pai. Vocês vão ficar cheios com o Espírito Santo. E aí vocês então vão fazer discípulos. Porque eu fiz discípulos, Jesus fez. Ok? Então ele disse, aqui é uma sequência. Agora vocês vão fazer discípulos. Tá? E vão ensinar a minha doutrina. Vocês estão acompanhando? Está claro aqui. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, então as pessoas não entendem o que é isso.
não aprenderam o que é isso, não oram muito em línguas, então diz aqui, olha, então você vai fazer discípulos, você vai para todas as nações, todos os países, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. Então é por isso que as pessoas pegam uma pessoa, você aceitou Jesus, blum, já põe dentro d'água, tal, e já fica aquela confusão, e a pessoa pega e sai para a rua, e vai para outro país, e vai para outro... Ele está falando que é para o Evangelho atingir todos os lugares, mas é dentro daquilo que Deus te chamou para você fazer. Para nós podermos ensinar essa doutrina de Jesus e fazermos discípulos, nós precisamos da palavra e do Espírito Santo. Sem a palavra, o Espírito Santo não vai me ensinar, porque o Espírito Santo só ensina a palavra. Jesus não falou, olha, eu vou embora, mas o Consolador vai vir. E ele vai ensinar todas as coisas para você, ensinar todas as coisas, porque ele não vai ensinar nada diferente. Ele vai só relembrar todos os ensinos de Jesus. Ele não vai dar um ensino extra. Não existe. Não compete ao Espírito Santo dar ensinos extras. Compete ao Espírito Santo ensinar tudo o que Jesus ensinou. Por as claras, as meias palavras de Jesus, que a gente não entende. Mas ele sabe, então ele explica, e fica uma coisa enorme, dá uns 4 livros. Meia palavra. Certo? Então, ele não vai mudar jamais o que Jesus ensinou, e nós precisamos, então, da palavra e do Espírito Santo. Por isso que temos que ler. Quanto mais nós lemos a palavra, mais nós vamos recebendo poder, gente. Mas também a gente ouviu que quanto mais adoramos a Deus, também recebemos poder. Quanto mais oramos em línguas, pois é um todo. A unção vai acontecendo, vai crescendo, vai agindo na nossa vida. Então vamos ver, dentro dessa visão, que Jesus falou que é para nós obedecermos a Ele. Vamos pegar o fio da meada, não é? Se nós somos cristãos, temos que obedecê-lo. Mas obedecer no quê? Na doutrina, que ele acabou de falar aqui. Fazer discípulos e ensinar a minha doutrina. Guardar, andar com ela. Então, dentro disso, 1 Coríntios capítulo 9. Vamos lá. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Viu? Você já viu a situação aqui, a imagem, né? Todo mundo está correndo, mas só um leva o prêmio. Então ele diz, correi de tal maneira que eu alcancei. Se eu quiser o prêmio, eu tenho que correr para eu alcançar. Se eu quiser o que Deus tem para mim, eu tenho que correr atrás. Então a religião é vaga, porque parece que a gente não precisa fazer nada, né? Deus que faz, mas ele nunca faz. Sei lá, vê algum religioso com a glória de Deus na vida dele? Não. Depois confundem, né? A aptidão natural e toda a capacidade humana que se tem com o que Deus quer fazer. Que não tem nada a ver, fica dizendo que tudo é Deus. É uma bênção, foi Deus, foi Deus. Então não é tudo que é bênção, entendeu? Porque tá cheio de gente aí que não tem Deus, faz as coisas e deu certo, não é bênção. Não é porque você está pagando suas contas que é bênção. Bênção é você ficar na presença dele. Então é isso aí. Para nós alcançarmos todas essas maravilhas de Deus, nós temos que correr, porque senão não vem. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ficou claro? Então, se você quiser essa coroa incorruptível, é eterna. Você tem que correr atrás. Então, gente, olha, vir só na igreja é uma coisa, dizer que aceitou Jesus é outra coisa. Andar com ele, aí sim, é algo especial. Possível para quem quiser. Só tem um preço, né? No 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar. Quer dizer, eu não fico contra a doutrina, é isso que ele quer dizer. Eu não fico contra a doutrina de Cristo Jesus. Dar golpe no ar é você ficar numa doutrina errada, na religião. Não está acontecendo nada. Para a sua vida eterna, nada. Está só atrasando. Pode ser, sabe, um desastre na hora lá. Então ele diz, olha, eu não estou dando golpe no ar, não. Tá? E depois, se eu luto, não é sem meta. Vocês estão acompanhando? Não, eu tenho que alcançar, eu tenho que mudar, eu não posso ser isso.
Tá? Aí no 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Ó, vem cá, eu não posso receber conselho nenhuma desse corpo aqui. Essa carne aqui, gente, vai morrer. Como eu disse, ela vai para o túmulo. Eu não posso receber conselho algum dessa carne. Ela não tem nada de Deus. Vocês estão acompanhando? Nada. É isso que ele está falando. Por isso que eu reduzo a escravidão do quê? Do que é santo, do meu espírito. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificados. Sabe por quê, gente? O que ele diz aqui? Que eu esmurro o meu corpo à escravidão. Por quê? O meu corpo, na verdade, gente, não só o corpo, mas a alma, essas duas partes que são nossas. Você precisa ter consciência disso dia e noite. Você tem alma e corpo que não estão salvos. Primeiro que o corpo vai para o túmulo. Vai, não tem como. Não tem como. É uma veste que está se corrompendo. Né? A alma, ela tem que ser renovada. E também, vem cá, não é só o espírito que vai para o céu e a alma vai para onde? Vai ficar voando? Nem. A alma tem que estar junto com o espírito que vai para o céu. Tem que estar andando alinhado, igual. Então, a minha alma e o meu corpo não querem nada com Jesus. Você tem que entender isso, que a sua alma e o seu corpo não quer nada com Jesus. Você precisa descobrir isso. Você pode ver com a preguiça que você tem de orar. Com a má vontade que você tem de se entregar a Deus e obedecer e fazer o que Ele quer. Porque você levanta e faz o que você quer o dia inteiro. Você vai onde você quer. Depois, a gente podia orar, mas é que hoje não dá. Jesus seja Deus. É por isso. Né? Então, para você ver que é por isso que nós não podemos receber conselho algum dessa parte nossa, que é, caída. Ela tem que estar alinhada ao Espírito. Por isso que o Espírito tem que subir o seu Espírito. Você tem que orar muito em línguas, ler muito a Bíblia, se submeter a Deus, para o seu Espírito crescer e a sua alma e o seu corpo caírem e obedecerem a Deus. Tá valendo? Mas aí você está orando, não está acontecendo nada. Tá sim, claro que tá. É que não é num dia, gente, porque é uma corrupção. Corrupção, vocês estão vendo aqui no país, vai dar para limpar num dia? Nem sei em quantos anos se vai. É uma coisa longa. O nosso corpo, alma e corpo estão corrompidos. Como é que você vai tirar essa corrupção? Essas trevas, só com o seu espírito crescendo de novo, crescendo com essa nova natureza. Você nasceu de novo. Então o seu espírito nasceu, é criança. Ele tem que crescer, ter autoridade sobre as trevas. É isso que ele está falando aqui. Mas com isso eu tenho que aprender a doutrina. Se eu não aprendo a doutrina, eu não sei o que é crescer espiritualmente. Eu não sei o que é alma e corpo. Eu não consigo discernir. Então, o discernimento, para eu saber se eu estou andando corretamente, se eu estou fazendo certo, isso daí vem com a sabedoria de Deus, somente com o crescimento espiritual. Muita palavra, muito momento na presença de Deus, você tem discernimento. Tá? Então, põe na sua cabeça que o seu corpo e a sua alma não querem Jesus. Quem quer é o seu espírito. E ele é fraco, ele não tem voz ativa. Quem manda então? A alma e o corpo com os seus desejos carnais. Então, se eu ando nessa parte, eu vou me dispersando, ficando longe do que é a doutrina de Jesus. Ele diz, olha, você me chama Senhor, Senhor. Mas para isso você tem que obedecer o que eu falo. Você tem que fazer, você tem que obedecer. Estão acompanhando isso? Né? Então, nós já vimos aqui que logo depois que o Espírito Santo veio, e os apóstolos, os discípulos, quem estava lá no cenáculo, aquelas 120 pessoas, homens e mulheres, inclusive Maria. Então, quando o Espírito Santo vem, eles vão lá fora, estão cheios do Espírito Santo. Pedro fez
o primeiro culto dele, a primeira pregação. Né? E depois a gente vê aqui na palavra que eles permaneciam, lá mesmo em Atos, capítulo 2, a gente vê que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. A gente já leu em vários lugares, não é? Qual era a doutrina dos apóstolos? Era a de Jesus Cristo. Não foi ele que passou a doutrina? Ele falou, agora vocês vão ensinar essa doutrina que eu passei 3 anos e meio para vocês. Tá certo? Então, essa doutrina foi passada para eles através de Jesus. É a mesma doutrina, gente. Por isso que nós temos que ter a mesma doutrina. Que com o tempo ela foi se perdendo. Nem precisou muito tempo. Gente, num século a coisa virou completamente uma bagunça, longe, distorcidamente foi sendo pregado o Evangelho. Então, o Espírito Santo, ele quer que as pessoas andem na doutrina, e é difícil, vocês estão vendo que é difícil. Porque é completamente fora do que a gente ouve e vê por aí. E do que se vive no dia a dia. Então vamos confirmar isso em 2 Pedro, capítulo 2. Estão me acompanhando? Versículo 1. Se eu chamo Jesus o meu Senhor, eu tenho que fazer o que ele diz. Diz assim, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Isso não dá para vocês ficarem andando por aí e escutar coisa que não tem a ver. Falou bonito, sabe? Está olhando muito pouco em línguas e lendo menos ainda a Bíblia. Nem está lendo. Não conseguiu ver nada. É para sair fugindo. Nem é para entrar. Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Grifa aí, gente. Destruidoras, além de tudo. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Gente, a palavra de Deus não muda. E Jesus falou que nada vai ser tirado daqui. E nem pode. Então ele está dizendo aqui que vem uma destruição. Destruição o quê, gente? De salvação. Doutrina errada mata. Não é sério? É muito sério. Então, essas pessoas aqui, que ele está falando aqui, Pedro, ele está querendo dizer o quê? Essa gente aqui não quer nem saber o que Jesus ensinou. Eles começam com a conversa certa. Jesus morreu na cruz, o Filho de Deus, para nos salvar, derramou o seu sangue, a poder do seu sangue, perdoou os nossos pecados. Ponto final. A partir daí, vai tudo para um caminho errado de doutrina. E é lógico que eles não vão pôr lá fora, ensino fora da doutrina de Jesus. Ninguém vai entrar nessa igreja. Eles põem igreja de Cristo Jesus. Né? Tá? Então, veja só o perigo. Aí veja no versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então você fala a verdade da pressão que você está no louco inventando. E mais ainda, muitos não querem a verdade porque está infamado. Quer dizer, gente, foi colocar tanta coisa que eu não quero ouvir falar desse negócio de igreja, ai, já vai não dar crédito mais nada. Não é isso que está acontecendo? Quando você fala de pastor, a pessoa arrepia, já começa com mil histórias. É por aí. Mas vamos ver só o versículo 17, porque, gente, ele resume praticamente assim. Estes tais, eu não vou ler tudo que é forte, hein? Você vai ler lá na sua casa. Gente, ele fala a podridão das pessoas que estão na doutrina errada, mas parece até que esses são santos, mas estão cheios de trevas. Aí no 17 ele diz, esses tais são como fonte sem água, é um poço, gente. Você cava lá, não tem água. Para que serve um poço sem água? Um buracão lá, serviu para nada, é isso mesmo. Esses tais são como fonte, poço sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Acontece o que, gente? Essa gente aí traz doutrina. Mas quem são essas pessoas? Pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que Jesus mandou. Não andam na doutrina dos apóstolos. Aquela que Jesus falou, ó, vai ensinar. Que ele passou, que é a mesma doutrina. E ele diz aqui que devagarzinho eles foram entrando e agora eles estão ensinando
a doutrina, entre aspas, como se fosse uma doutrina que traz vida, mas não traz. É sério ou não? Parece que traz vida, mas não traz. Por quê? Porque é poço sem água. Ele chama isso, essa gente, de poço sem água. Você quer ver agora? Veja Tito aí. Ele vai dar mais um pouquinho de explicação. Capítulo 1, versículo 16. Aqui também, ele está falando das falsas doutrinas. Gente, é terrível. É terrível. Se você começar a orar, você não vai aguentar a doutrina errada. Não dá. Faz mal. Faz mal. Aí no 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Ah, tem toda uma história antes, mas vamos pegar por aí. Está vendo o contexto, ok? No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Aí. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ô, gente, tem doutrina por aí, né, que diz que, olha, quando Jesus morreu, por isso que é sutil o negócio, né? Jesus morreu, derramou seu sangue, perdoou todos os pecados do passado que ele jogou lá. Ele está tirando a palavra, ele jogou lá no fundo do mar, é irremovível, não pode. Jesus, ele acabou com os seus pecados, você não tem mais pecado, nem agora e nem nunca mais, porque você, pela graça, foi salvo, pronto. Você pode levar a vida que você quiser, não precisa de arrependimento, você está salvo, ó. Piada. Doutrina errada, você precisa de arrependimento a cada coisa errada que você faz. Então, é isso aí que ele está dizendo. Desobediência e reprovados por toda boa obra. Então, lá, uma faixa, Cristo Jesus. Ele salva, Jesus Cristo. Mas, por detrás disso, tem todo um engano. Por isso que Jesus falou que são lobos com pele, vestidos de cordeiro. Tem máscara, tudo pelinho, assim, parece até que é um cordeirinho. Mas está ensinando errado. Então, nós também precisamos saber se aqui dentro da nossa cabeça não tem coisa errada, que nos leva para a perdição. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque o ensino tem que ser o de Jesus. Por isso que nós temos que ler muitos evangelhos. Paulo explica muito bem. Nós estamos vendo que todas as cartas estão no mesmo contexto, na mesma visão. Então, se você olhar, é a mesma coisa. Não tem pecado, não é só esses grandes pecados que a gente acha, né? Matou, assassino, roubou, estéreo. Incredulidade, Deus chama de pecado. Incredulidade é pecado. Ou, tem alguma tradução aí que diz pouca fé, fé pequena. É uma coisa. É pecado. Então, tem tanta coisa que é pecado que se eu não orar, eu não sei. E eu vou ainda achando, sabe, que... Então, a gente precisa ter discernimento, e é a palavra de Deus que traz isso para nós. Então, essas doutrinas erradas aqui, eles dizem que eles conhecem Deus, que eles conhecem a palavra, como está no versículo 16, mas com o que eles fazem, eles negam o ensino de Jesus. Mas é sutil, meu amigo. É muito sutil. Eles mesmos não sabem porque eles estão enganados. Tá? Quando a gente não sabe, nós estamos enganados, né, pela ignorância, como Paulo já disse. Se vocês querem ficar ignorantes, que fiquem, mas eu estou trazendo ensino. Eu já trouxe essa palavra aqui. É isso mesmo que Paulo fala. Se você quiser ficar ignorante com relação à doutrina, você que fique. Mas eu estou aqui te ensinando. Para você não ficar enganado e achar o que é certo, o que é... Você que decide o que é certo, o que é errado. Não é você que decide. É isso, é orgulho. Isso faz parte da doutrina errada. Não tem submissão àquilo que Deus é. Jesus falou, olha, se você me chama Senhor, Senhor, então me obedece. Ah, você me aceitou? Então agora você tem que me obedecer. Agora você tem que saber que você é meu. Você tem que saber isso. Não é pra você andar para a rua fazendo o que você quer o dia inteiro. Levando a vida que você quer. Você é que dá a direção para a sua vida. Isso não é engano? Claro que é. Porque não tem pregação correta sobre isso. Você pode aceitar Jesus e ficar fazendo o que você quer. E se você vai indo para o lado do pecado, que você nem sabe o que é?
E os conceitos errados sobre a doutrina que estão aí? Que a gente já nasceu com todos os conceitos errados de corrupção e tudo mais. É sério. Tudo isso é muito sério. Então vamos lá para Mateus 18, versículo 1. Veja aí. Então Jesus vai dar um super ensino aqui, olha. Esse capítulo aqui do capítulo 18 de Mateus é sobre perdão. O capítulo inteiro é sobre perdão. Então, ele começa assim, olha, no versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele explicou também sobre o que era perdão e quem é o maior no reino de Deus, que no versículo 21, Pedro entendeu tão bem o ensino que era sobre perdão, por isso que ele vem com essa questão aqui para Jesus, com essa pergunta. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, quer dizer, é infinitamente. Tem que perdoar, é isso que ele está falando. É isso que Jesus coloca isso. Por causa desta fala, aqui ele continua, por causa desta pergunta de Pedro, ele continua com o assunto nessa parábola longa sobre perdão. Que ele diz aqui no 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Um dia Deus vai ajustar contas. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então pediu perdão. Deus perdoou. É isso que ele está dizendo. Se você de coração pedir perdão a Deus, Deus te perdoa. Mas precisa ser de verdade. E nunca mais fazer a mesma coisa. Porque quem só pede de cabeça, está todo dia fazendo a mesma coisa. Quem se arrepende, porque ora e o Espírito Santo coloca esse arrependimento no coração, pede perdão, nunca mais vai fazer. Então é isso aí. Deus perdoou porque ele pediu. Mas veja, ele não fez um pedido de coração. No 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Quer dizer, na hora de pedir para Deus, pediu de mentirinha e Deus fez. Na hora que uma pessoa faz, pede, não dá perdão. Não fez o mesmo. Guarda a ofensa, guarda a dor, guarda a mágoa, guarda ressentimento. Olha só como que Jesus está falando. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Jesus está dando um super exemplo. Ele nos perdoou na cruz, nós estávamos mortos espiritualmente, todos cheios de iniquidade contra Deus. Deus nos perdoou. Eu aceitei Jesus, ele perdoou. Porque a hora que eu aceito, eu nasço de novo, eu me arrependo, eu vejo meus pecados, eu não quero mais aquilo na minha vida. Então, ele disse assim: olha, eu te perdoei, por que você não faz o mesmo? E no 34, e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda
a dívida. Verdugos é o que? É tormento. O cristão que não perdoa vive atormentado. Não tem paz, não dorme. Não dorme. Não dorme por causa disso. Tem tormento lá dentro, tem que fazer revisão. Se a pessoa não ora, não lê Bíblia, não adora a Deus, como é que o Espírito Santo vai fazer revisão? Não tem como. Porque eu sempre me enxergo corretamente. A carne e a alma são assim. Ela nos mostra perfeitos, que é para andar nas trevas, no pecado, longe de Deus, para ir para o inferno. Agora, o meu espírito não, ele mostra a luz, ele mostra os meus defeitos. O espírito, o meu espírito, porque tem uma consciência nascida de novo, me mostra à luz da palavra todos os meus pecados. Então, a pessoa que não perdoa, ela é atormentada. E ele diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, voltando à pergunta, que ele termina de responder a pergunta do versículo 1, fechando aqui no 35. Ele explicou tudo isso, quem quiser que entenda, né? Mas nós entendemos, porque o Espírito Santo já nos mostrou. Então, quem é o maior no reino de Deus é aquele que perdoa, que tem um coração pronto para perdoar, para servir com amor. Mas você tem que entender o que é servir e o que é amor. Você tem que ver o caráter de Jesus, como que ele lida com o pecado. Como que ele lida com a doutrina errada. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é a doutrina errada. Ele mete o pau. Ele vai para cima. Não tem perdão. Para a doutrina errada, não tem perdão. Vai para o inferno. É sério. Por isso que eu tenho que saber tudo que é de doutrina errada que está por aí ou que está em mim. Tudo que eu já ouvi de doutrina errada tem que ser tirado. Por isso que eu tenho que ficar lendo. Ler a Bíblia. Ler bastante a Bíblia. Então, ele termina respondendo o primeiro versículo. Quem é maior? E quem é o último é o que não perdoa. É sério ou não? É muito sério isso daqui. Né? Nós temos que andar nisso aqui e temos que tomar cuidado com doutrinas que não estão se importando com o perdão, gente. É a chave número 1. É o perdão. Tem que ficar na presença de Deus até amolecer essa parte dura, cheia de ressentimento que está aí. Tem que ficar muitas horas. Aliás, tem que fazer jejum bastante. Tem que fazer jejum. Tem que fazer jejum. Precisa jejuar. Não pode ficar sem jejum. Tem que jejuar. Porque essa carne quer pecado. Não tem perdão, minha gente, se não tiver jejum. Precisa jejuar bastante, orar muito em línguas, para ter perdão, para mudar esse coração. Jesus está nos explicando, não é conveniente não perdoar, ter mágoas. E nós vimos que aquilo que nós semeamos, nós colhemos, né? Depende do que eu estou pondo na minha vida, é o que eu estou vivendo. E é o que eu vou viver. Então não se engane. Então vamos ver Judas agora. Então isso aqui, que ele acaba de dizer aqui, gente, é poço sem água. Para que serve um poço sem água? Para nada. Ah, que bonito está lá, todo decorado, mas não tem água. É exatamente isso aqui, que nós acabamos de ler em Pedro. Estão lembrados? Essas pessoas são pessoas igual a um poço sem água. Nós precisamos tomar cuidado se nós somos poço sem água. Se estamos andando na doutrina ou não. A doutrina é exigentíssima com o pecado. É igual uma faca afiada de 2 gumes. A doutrina correta, ela é exigente. Nem para a direita e nem para a esquerda. Quem não entende isso, fica na corda bamba. Um pé para lá, um pé para cá. Então precisa tomar cuidado. Judas, vamos lá. Vamos ler o versículo 3. Amados,
quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É o que nós vimos lá em Pedro, a mesma coisa que ele falou em Tito. Certo? A palavra de Deus é um contexto só, não tem contradição. Ele está dizendo que são pessoas que andam no pecado, achando que está tudo bem. Então, ele diz aqui, no 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Gente, esses pecados já começaram assim no primeiro século. No primeiro século, gente. Não foi muito depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. E começaram a passar a ensinar a doutrina, parece que estava indo tudo bem, de repente já começam a andar no pecado e a pregar uma doutrina errada. Por isso que nós temos que orar muito em línguas. Nós temos que orar muito em línguas. Agora veja aqui o versículo 12, que ele está dando mais explicação sobre esses pecados. Mas no 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água. Poço, ele chama nuvem sem água, e Pedro chama de poço, deixa cá esse poço. Nuvens sem água impelidas pelo vento. Você vê aquela nuvem desse tamanho, estou precisando de chuva, vai embora, não adiantou nada. Para quê? Que valor que teve aquilo? Então, ele chama essa dissimulação, esses enganos, de nuvem sem água, de poço sem água. Doutrina errada. Nós precisamos tomar muito cuidado, não é tudo que está certo, não é tudo que pode. Paulo falou, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem que ter discernimento. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, estrela que não brilha, serve para quê, gente? É isso aí, é a mesma coisa que poço sem água, mesma coisa que nuvem sem água, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, ele está falando aqui dessa mesma coisa que Pedro, nuvens sem água. Isso tudo tem a ver no contexto que nós fomos buscar, o Espírito Santo foi nos colocando esta palavra para nos ensinar o que é que Jesus quer dizer. Por que você me chama Senhor, Senhor, se você é cristão, se diz ser e não me obedece? Obedece no quê? Vocês estão entendendo? Na doutrina correta. Você tem que saber a doutrina correta, tem que defender. Você não só tem que ter ela dentro de você, como você tem que defender. Porque se você tem a verdade, você defende e você anda nela. Quem está nas trevas não defende verdade nenhuma. Trevas da palavra, da verdade, vai defender o quê? Fica quietinho, amuado. Vocês estão acompanhando? A verdade é isso aí, você enxerga. Você começa a enxergar o que é treva, o que é errado, o que é doutrina errada. Você não aceita. O que é conceito errado. Estão acompanhando? Então é isso que Jesus falou. Se você me diz Senhor, Senhor, me chama, obedece. Então, se você me obedecer, você colocou a sua vida na rocha, que é a minha palavra. Então você anda na verdade. Então você está fora da doutrina errada, você está andando na doutrina dos apóstolos, e é isso que você tem que passar para frente. E trazer discípulos. Valeu, queridos?
Para você que está orando, para não ficar em dúvida o que fazer, é por aí que continuando. Você está no caminho certo, tá? E quem não está fazendo nada, pode começar, quem sabe, de repente, né? Venha a graça para a sua vida e você começa. Aí valeu. Obrigado por tudo que você fez por nós. E te louvamos, ó Pai glorioso, pelo Espírito Santo, trazendo esta palavra, esse ensino, para que não haja engano em nossas vidas. Obrigado pelos seus cuidados sobre as nossas vidas e nos proteger de tudo que é engano que pode nos afastar da verdade, da doutrina de Cristo Jesus. Obrigado pela sua graça, Pai, que você despejou aqui, para que haja mudanças de pensamento, mudanças de coração, para libertar os corações de todas as fortalezas de doutrinas erradas, para que haja crescimento espiritual. E nós te agradecemos por isso e te louvamos.